Fala pessoal, meu nome é Felipe Jeitens e hoje eu vim dividir com vocês uma reflexão que eu tive dentro dos estudos que eu costumo fazer diariamente e a minha ideia é justamente compartilhar, porque eu creio que são questões que elas não permeiam só os meus pensamentos, mas acredito que isso faz parte do pensar de muitas outras pessoas. E o tema hoje ele é relacionado a o cristão sem paz. Como assim o cristão sem paz? Nos meus estudos hoje, lendo a Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, 9, fala de quando o anjo do Senhor ele apareceu para os pastores e eles ficaram aterrorizados. Até essa é uma questão que eu acho muito interessante, mas que eu vou deixar para outra hora, que é a questão de que em várias passagens que falam do encontro de seres celestiais com seres humanos, ou até da própria presença de Deus, das pessoas ficarem com muito medo. Nesse caso aqui, nessa passagem, ela fala, ficaram aterrorizados os pastores ao aparecer o anjo do Senhor. Em sequência, no próximo versículo, sempre aquele aviso, né? Não tenha medo. Uma frase que aparece muitas vezes na Bíblia e, como eu disse, é algo que eu quero tratar em outro vídeo, mas fica aí esse ponto de extrema, para mim, muito importante por causa dessa questão mesmo. Toda vez que a gente encontra com Deus, os seres celestiais, a gente como seres humanos, a gente fica com temor, terror. Mas a questão que eu quero tratar hoje, ela se refere à sequência dessa passagem, em que o exército celestial, isso na minha leitura de hoje, estava lendo Lucas, em que o exército celestial ele louva a Deus dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. E essa frase me pegou muito, esse final da frase, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Daí eu pensei, poxa, cara, eu acredito que é o pensar de muitas pessoas que buscam mais a presença de Deus, buscam mais entender as questões que Deus nos transmite através da palavra dele, ou através de revelações. Não sei, tem pessoas que elas recebem revelações, enfim. Eu acredito que até esse tipo de compreensão e reflexão que a gente faz a respeito de algo, como a que eu vou passar para vocês hoje, pode ser, ao meu ver, algo como um tipo de revelação, um tipo de consciência a respeito de algo que até então se parece nebuloso. E por que me pegou essa questão? E paz na terra aqueles de que Deus se agrada? Porque eu pensei assim, poxa, a Bíblia em si, ela fala de tantos momentos de atritos, de conflitos. A própria passagem de Jesus, né? Eu pensei, putz, espancamento, humilhação. Daí eu pensei, cara, as principais pessoas ali de quem são contadas as histórias, pessoas de Deus sofreram Jesus. Eu pensei, imagina eu pensei também, nossa, isso aqui não é possível, paz naquelas a quem Deus se agrada. Então Deus não deve se agradar de mim, porque, cara, eu tô sempre envolvido com alguma questão de atrito internamente. Eu acredito que nós homens, na grande maioria das vezes, a gente não deixa externar esse tipo de coisa, mas internamente são conflitos incessantes que nós temos com nós mesmos, que parecem ser diferentes de uma paz na Terra. Eu pensei, nossa, então eu não devo estar em paz, porque eu estou sempre com questões internas ali, sempre lutando contra os meus monstros, como nós vemos muito em algumas literaturas por aí. Então, pensando nisso, eu lembrei, e aí que eu trago a questão do que seria uma revelação, né? Trazer um estado de consciência sobre algo, e me veio essa revelação, ou essa consciência sobre o quê? Uma vez eu ouvi uma parábola, e eu até pesquisei aqui para transmitir para vocês, sobre a paz perfeita.
E eu vou ler porque eu não sou bom de decorar textos. É um texto pequeno, mas ele é muito interessante e vocês vão entender o porquê. E a parábola diz o seguinte: era uma vez um rei, e o rei ofereceu um grande prêmio para o artista que fosse capaz de captar a pintura da paz perfeita. O rei ele ofereceu um grande prêmio para quem pintasse ali, retratasse a paz perfeita. Eu vou resumir um pouco, tá? Daí foram muitos artistas que tentaram, e o rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 que ele realmente gostou e decidiu escolher entre ambas. E prestem atenção, a primeira era um lago muito tranquilo, e esse lago era um espelho perfeito onde se refletiam as plácidas montanhas que o rodeavam. Pensa bem, natureza, o lago, as montanhas. Sobre ela se encontrava um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. E de fato, você imagina um ambiente desse com um lago, com montanha, céu azul, nuvem branca, paz perfeita. E a segunda pintura também tinha montanhas, mas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Pensa que já é um cenário diferente, montanha sem vegetação, um céu tempestuoso do qual precipitava um forte aguaceiro, com faíscas e trovões, montanhas não tão bonitas e uma tempestade com trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente d'água. Tudo isso se revelava nada pacífico. Pensa, ele tinha um cenário ali de tranquilidade e um outro também, mas nada pacífico, demonstrando até a força ali da natureza, com tempestade e tudo mais, trovões, pensa nisso, trovão. Mas quando o rei observou a segunda pintura, ele reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo, imagina, nesse caos, um arbusto crescendo de uma fenda na rocha, e neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído e da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado em seu ninho. No meio daquela aguaceira, daquela chuva, daquela tempestade, tinha lá numa fendinha um arbusto com um ninho e um passarinho sentado no seu ninho. Paz perfeita. O rei escolheu a segunda e ele explicou: a paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estar no meio disso tudo, permanecemos calmos no nosso coração. Então, de um primeiro momento, até eu anotei a referência, tá, desse texto aqui, fala sobre... Se vocês pesquisarem a paz perfeita, parábola, vocês vão encontrar. Eu vi ali que tem um livro, A Vida Secreta da Natureza, de Carlos Cardoso Avellini. Eu não li o livro, eu li a parábola. Eu vi essa referência, eu trouxe porque eu não conferi a referência, mas vai que você queira conferir. Mas a questão é que, num primeiro momento, eu pensei, poxa, os personagens bíblicos ali, os principais personagens, não, as pessoas ali, Paulo, Jesus, enfim, eles passaram por situações que a gente olha assim, cara, isso não é uma paz. E daí volta àquela passagem que iniciou essa questão, paz para aqueles a quem, paz na terra para aqueles a que Deus se agrada. Eu pensei, poxa, não faz sentido Deus não se agradar desse povo, diante de tanta treta que eles viveram. Mas daí me veio esse texto e essa reflexão, eu pensei, cara, a paz não tem nada a ver com essa questão de ter uma vida totalmente tranquilinha, calminha, sem problema, sem nada, mas ela está justamente em passar pelo caos, pelas tempestades, mas manter o coração calmo. Então, quando eu fui procurar esse texto, eu vi, cara, então... A questão é que a gente não vai deixar de viver essa tensão, deixar de viver esses aflitos, esses atritos, mas a questão é que, apesar deles, a gente pode estar com o coração calmo e sereno. Eu fiz a pesquisa no dicionário para ver o significado de paz. Tem uma pesquisa de internet que diz o seguinte: paz, significado de paz, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade e calma. E você pensa naquele passarinho no meio de uma tempestade, tranquilo no seu ninho, calmo. Então,
a reflexão está justamente aqui. No primeiro momento, eu fui fazer essa leitura e eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas. E eu não sou uma pessoa que começou a estudar as coisas de Deus agora. Faz anos que eu faço isso e muitas vezes me incomoda essa incessante dúvida. E muitas vezes me incomoda mais que muitas pessoas parecem aceitar as coisas, mas eu vejo não como uma forma de fé, mas como uma maneira de simplesmente aceitar porque todo mundo aceita e tá tudo bem. Mas eu questiono muito sobre as coisas. E eu penso, cara, não é possível. Como nesse momento eu pensei, pô, os anjos louvaram a Deus ali e disseram no final da frase deles, olha, e paz na terra quem Deus se agrada. Então, a partir desse conjunto que eu passei para vocês hoje eu tive essa reflexão que é justamente sobre a nossa capacidade de se manter em paz, se manter harmônico, tranquilo em relação a momentos de tensão. Aí sim habita a paz. Essa paciência no momento de pressão, de tensão, ela possibilita com que a gente passe pelos momentos difíceis, e acabe não ruindo diante deles. E é um exercício, Eu tenho 33 anos e muitas vezes eu me pego pensando, cara, como é que pode estar como é que pode, sabe, essa confusão, essa treta toda? E eu digo isso pensando em coisas minhas, pessoais, e quero que vocês tratem de questões pessoais de vocês e lembrem dessa questão que é um exercício você buscar manter a paz, manter a calmaria, que envolve manter a paciência, tranquilidade e calma em meio a todo esse caos. Lembrem-se dessa pintura, olha, a gente vai passar por isso, a gente vai passar por muitas coisas durante a nossa vida, e a paz não significa que a gente não vai viver momentos de tensão, ou de aflito, ou de conflitos, mas que a gente, apesar deles, vai se manter calmo e sereno. Então, essa é a reflexão que eu trago hoje para vocês, que para mim fez bastante sentido e confesso que são questões que a gente precisa sempre estar buscando reavivar na memória, para que a gente não esqueça, porque naqueles momentos de tensão é que a gente precisa lembrar, olha, embora as coisas não estejam acontecendo da maneira que eu gostaria, embora haja muita treta nesse momento, eu vou exercitar, manter a minha paciência, a calma. E a Bíblia está nos dizendo isso, que essa paz ela vai ocorrer para aqueles de quem Deus se agrada, tá bom? Então, até a próxima.